Meus amigos, esse é o nosso terceiro programa sobre o livro A Guerra contra o Brasil, que eu disse que eu ia tocar nos assuntos mais importantes, e eu acho que os acontecimentos que a gente acaba de ser informado que está acontecendo no Brasil mostram um ponto que eu gostaria de fazer a introdução aqui desse elemento, né? Do juiz Sérgio Moro como general a serviço dos interesses americanos da guerra híbrida dos Estados Unidos contra o Brasil, né? A gente vai estudar hoje aqui um pouco, falar um pouco sobre esse conceito muito importante de guerra híbrida, para a gente saber como funciona, porque isso a gente viu que nos acontecimentos dos últimos dias envolvendo essa denúncia absurda, que ainda bem que teve uma reação à altura dos setores democráticos, juízes, etc., contra o jornalista Glenn Greenwald, né, pelo serviço importante que ele fez como jornalista competente e corajoso para a democracia brasileira, né? E isso obviamente tem Sérgio Moro como um dos articuladores e muito especialmente, eu diria, a reviravolta do juiz Fux, né? Aquele do In Fux We Trust, né? Ou seja, no Fux a gente confia, daquele diálogo que a Vaza Jato possibilitou que a gente ouvisse entre Moro e Deltan Dallagnol, né? Ou seja, eu fico imaginando aqui que tipo de informação tão comprometedora contra o juiz Fux Moro tem nas mãos para exercer tamanha influência sobre esse juiz específico. Quer dizer, mas isso mostra como essa figura das sombras, dos bastidores, né? Mesmo sendo um jurista medíocre como Moro conseguiu, a partir desse, quer dizer, o que é que habilita Moro a exercer esse tipo de função, né? Então vamos começar com o que é que significa guerra híbrida. O que é uma guerra híbrida? Olha, uma guerra híbrida, ela é híbrida por quê? Né? Ela é uma mistura de duas coisas. Por quê? Ela é híbrida porque ela não é só uma guerra que é convencional, ou seja, não é você atacar um país, né? Jogar bomba, atacar e usar submarino, etc., que é uma guerra sangrenta, etc., gera descontentamento interno nos Estados Unidos. Aprenderam isso na guerra do Vietnã, não é isso? Gera um enorme descontentamento interno quando é uma guerra sangrenta, desumana, etc., como que os americanos fizeram no Vietnã, etc. Então é muito mais inteligente você fazer uma guerra que destrói o país, mas que não usa bomba, usa outra coisa, usa outras armas de guerra. Usa, por exemplo, civis, né? Por exemplo, juízes, que você vai treinar, como o juiz Moro, que foi treinado, né? Desde há mais de 10 anos, acho que desde 2007, ou um pouco antes, ou um pouco depois, mas mais ou menos, desde essa época, faz cursos com o Departamento de Justiça, etc., nas suas várias instituições, etc., né? Sendo montado, criado, educado para servir esse tipo de interesse, né? Às vezes você é tão colonizado que você não, né? Essa consciência está servindo a isso, né? Ela é uma meia consciência, embora isso obviamente seja, no caso de Moro, muito óbvia, né? Ou seja, essa guerra híbrida, que é um conceito de um estudioso americano, Andrew Korybico, né? Que ele aplicou para o caso da Síria, o caso da Ucrânia, obviamente o caso também do norte da África, etc., né? Onde essas guerras efetivamente envolveram propaganda, não uma guerra simbólica, mas também uma guerra convencional. E a grande questão é por que no Brasil essa guerra não precisou de ser usada bombas, não houve esse tipo de destruição, e a destruição enorme de pobreza, perda de riqueza em empresas, que é o que toda guerra é feita para esse tipo de butim econômico, não é isso? Como é que os americanos conseguiram isso, mantendo juros altíssimos, que são o capital financeiro americano, que controla o capital financeiro brasileiro, etc. De que modo, por que isso não foi realizado no Brasil? Olha, a hipótese, né, que eu levanto no livro é exatamente que a balela do combate à corrupção, que é uma balela, uma mentira, espero que hoje esteja óbvio para as pessoas, porque tinha até muita gente da esquerda que acreditava nessa bobagem, que só serve para você criminalizar a política, o Estado, e criminalizar o povo, porque é o povo quem vota. A única instituição que pode se contrapor ao mercado, que é o Estado, você já
criminaliza de antemão, é o bode expiatório de tudo que acontece de ruim, e toda a roubalheira, que é o mercado e os proprietários que fazem, se torna invisível. Basicamente esse é o argumento, né? Que eu já desenvolvi em outros livros. Ora, Moro foi o general dessa guerra no Brasil. Por conta disso eu estou dizendo que ele é o general da guerra híbrida contra o Brasil, porque você se aproveitando que você tem aí uma imprensa que já moldou essa concepção, né? As universidades de esquerda e de direita que repetem essa mesma bobagem, não é isso? Desde as escolas, um povo inteiro montado, né? Numa concepção vira-lata de si mesmo, de acreditar que é efetivamente corrupto e que os americanos que são honestos, etc, etc. Quando você consegue pôr esse tipo de coisa na cabeça das pessoas, você não precisa mais jogar bomba, né? Porque as pessoas já estão derrotadas. Você já rouba a autoestima, já rouba o autorrespeito, etc, etc. Né? E você usa civis, juiz, no caso como Moro, né, para ser o seu elemento aí, né? Eu conto no livro, isso aqui é a ideia geral, mas no livro está montado como os Estados Unidos fizeram a mesma coisa contra os seus próprios inimigos políticos internos, exatamente do mesmo modo como Moro irá fazer no Brasil. Que mostra como essa estratégia, né, foi aplicada entre nós. Né? Bem, eu espero ter acendido a curiosidade de vocês. Né? Em breve o livro estará nas bancas, eu espero que no mês de fevereiro ainda. Né? Enfim, e eu aviso a vocês e conto com o interesse e com a curiosidade de vocês. Né? É extremamente importante que a gente entenda o que é que está se passando com o nosso país agora. A elite brasileira, né? Isso é o que aconteceu quando elas não conseguiram emplacar Aécio Neves em 2014. Ela perde, né? Quer dizer, muda o estatuto colonial brasileiro, né? Quer dizer, que sempre teve essa influência econômica americana, mas que a elite, de algum modo, tinha um espaço de autonomia aqui para as ligações políticas. Né? Eu analiso no livro como é que a elite brasileira perde também a autonomia política. Ela passa a ser a política gerida por esses intermediários diretos do governo americano, como Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Grande abraço a vocês, espero ter dado uma espetadinha de curiosidade, né? Leiam o livro, em breve ele vai estar em pré-venda também, e um grande abraço a cada um de vocês. Até mais, meus amigos.